Sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas, né? Mags a essa live. O tema da nossa live hoje, então, vai ser como atrair, como fazer vendas pelos stories. Coloquei a enquete ali para vocês votarem e a grande maioria, até a hora que eu olhei hoje de manhã, tinha votado nesse tema, como fazer venda pelos stories. Depois eu vi que a galera foi lá, votou em outra coisa, mas como eu já tinha definido o tema, vai ser esse tema, ok? Antes de iniciar a nossa live, falar sobre esse assunto, eu quero falar para vocês o seguinte: se você, o que eu vou falar aqui é apenas um dos pontos, um dos tópicos que nós abordamos dentro da minha mentoria, que é a mentoria de marketing holístico mais completa que você vai encontrar no mercado hoje. E fazer uma limpezinha aqui para nós. E se você quer entender um pouco mais como funciona a minha mentoria, quais são os pilares que são trabalhados lá, como que a minha metodologia vai ajudar você, que é profissional da área holística, a aumentar seus faturamentos, a ter melhores resultados trabalhando como taróloga, cartomante, terapeuta holística, astróloga, comenta eu quero aqui, responde a live com eu quero. Porque a minha especialista ainda tem 3 vagas para essa semana para fazer uma consultoria gratuita. Nessa consultoria, ela vai analisar o seu perfil, ela vai analisar as estratégias que você vem seguindo, ela vai olhar para suas dificuldades e ela vai te dizer, vai te dar os próximos passos para você destravar. Ela vai fazer, olha, você precisa trabalhar isso, aquilo outro, então você já vai ter um norte sobre o que você vai precisar melhorar para alcançar o resultado que você quer. E também se fizer sentido para nós, para você e para nossa proposta de mentoria também, ela faz uma oferta especial para você se tornar minha mentorada ainda esse mês, ainda essa semana, tá bom? Mas só a consultoria gratuita, ela já vale muito, muitas tarólogas e terapeutas holísticas que passaram por essa consultoria com a Amy já tiveram grandes sacadas e vocês estão me ouvindo? Travou aqui? Já tiveram grandes sacadas e conseguiram aumentar seu faturamento a partir dessa consultoria, tá? Então não perde essa oportunidade, além de ter 3 vagas essa semana para conversar com vocês, tá? Então, olá para todas que estão aqui comigo. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o tema da nossa live de hoje, que é como fazer vendas pelos stories. Todo mundo quer fazer venda, seja pelos stories, pelo feed, pelo direct, todo mundo quer. Mas como usar o story, que é uma ferramenta tão poderosa para nos ajudar a fazer mais vendas, tá? Ontem eu coloquei uma enquete ali para vocês, com 3 temas para vocês votarem. Se era como atrair clientes, como fazer venda pelos stories, ou se era mentalidade, como ter uma mentalidade de sucesso. E a grande maioria votou nas 2 primeiras opções, que é como fazer vendas pelos stories e como atrair clientes. Muito pouca gente votou na opção como ter uma mentalidade de sucesso. E antes de iniciar o nosso assunto principal, eu preciso vir falar aqui para você que a primeira coisa que você deve olhar no seu negócio holístico, a primeira coisa que você deve se preocupar é em estar com a sua mentalidade alinhada. Tá? Por quê? Porque se você não está com a sua mentalidade alinhada, se o seu campo energético, se o seu magnetismo não está alinhado com o sucesso, o que que vai acontecer? Você vai aplicar todas as estratégias, você vai fazer tudo o que tem que fazer e você não vai ter resultado. Você não vai, tá? Porque é a mentalidade que vai definir onde você vai chegar. Não adianta eu te entregar as melhores estratégias se a sua mentalidade está alinhada com a escassez, está alinhada com a autossabotagem, está alinhada com a procrastinação. Então, repensem sobre isso. Eu sei que todo mundo a gente quer, eu quero saber, não quero saber de mentalidade, não quero saber de crença, eu quero saber de ganhar dinheiro. Mas você só vai realmente deslanchar no seu trabalho, independente se você é da área holística ou não, mas você realmente só vai alcançar os objetivos que você busca se a sua mentalidade, a sua energia estiver alinhadas com o seu objetivo. Tá? Então, em um outro momento, eu vou vir aqui fazer uma live e falar sobre essa parte da mentalidade que é extremamente importante, que muitas vezes você ignora. Então, muitas falam: olha, eu faço tudo dentro da mentoria, tá? Isso acontece. A pessoa fala: olha, eu tô fazendo tudo, eu tô aplicando essa estratégia, não tô tendo resultado. A gente vai olhar, é a crença, é a autossabotagem, é a mentalidade, é a energia dela que não tá alinhada com o propósito dela. Então, olhem para a mentalidade de vocês. Em outro momento, vou vir falar sobre isso aqui. E então, se você
esteja atenta, se organize, se programe para estar aqui comigo, para aprender um pouco mais sobre como mudar a minha mentalidade para ter sucesso no meu trabalho, na vida amorosa, a gente precisa estar com a mentalidade alinhada, no trabalho, na espiritualidade. Então, vamos olhar para essa questão da mentalidade, das crenças, de como está a nossa energia. Combinado? Começando aqui, então, a falar, finalmente, sobre como fazer venda pelos stories. Existem algumas estratégias que nós utilizamos para converter venda nos stories, tá? Mas tem muita coisa que precisa ser feita antes de simplesmente chegar e aplicar uma estratégia. Antes de falar o que fazer, como fazer, eu quero falar o que você não deve fazer, tá? E se você estiver fazendo, você para, por favor. Você para agora de fazer se você está fazendo isso, tá? A primeira coisa, você não vai fazer venda, ou vai fazer muito pouca venda, ou vendas muito de má qualidade, vamos dizer assim, se você simplesmente panfletar o seu story. O que é panfletar? Quando você simplesmente pega a sua tabela de preço e posta no story. Eu mesma já fiz isso, já fiz muito isso lá atrás. Vejo muitas cartomantes, tarólogas, terapeutas holísticos simplesmente postando catálogo, postando tabela de preço ali no seu story e esperando que as pessoas venham comprar a consulta, venham pedir o atendimento, tá? E por que que isso não é uma estratégia interessante para você fazer? Porque hoje nós temos muitas pessoas oferecendo serviços, muitas pessoas. Tarólogas, cartomantes, temos terapeutas holísticas a rodo, gente, tem muitos. Se você pesquisar aqui no Instagram, tem muita gente oferecendo serviço. E o que que vai fazer a pessoa querer comprar com você e não comigo? Se você só posta tabela de preço, vai ser o seu preço. Então, quando a gente fica só postando tabela de preço, a gente se posiciona como pelo preço, não pelo valor. Então, a pessoa vai chegar no seu perfil, vai olhar sua tabela de preço, vai falar: ai, tá caro, a fulana cobra mais barato, vou lá fazer com a fulana. E aí depois vocês chegam para mim reclamando assim: ai, as pessoas não valorizam o meu trabalho, as pessoas não reconhecem o valor do meu trabalho. Beleza, mas você está sabendo informar através do seu conteúdo o valor do seu trabalho? Ou você só fica panfletando? Você só fica postando tabela de preço, você só fica postando catálogo, você só fica postando métodos de tiragem esperando que as pessoas valorizem o seu trabalho. Quero que vocês pensem sobre isso, tá? Isso não é uma estratégia, isso não vai trazer cliente qualificado que vai comprar e vai fidelizar com você, tá? Então, se você está fazendo isso, por favor, não faça. Ah, quer dizer que eu nunca posso postar o meu preço? Não é sobre isso. Você pode sim, mas tem gente que só faz isso e reclama que não vem cliente. É claro que não vai vir cliente. O Instagram, redes sociais, isso aqui é uma rede social. Não é um marketplace, não é Shopee, não é Amazon, não é Mercado Livre. Quando a gente entra numa Shopee, numa Amazon, no Mercado Livre, a gente entra com a intenção de buscar algo para comprar. Ah, quero um livro, deixa eu entrar aqui na Amazon. Ah, quero uma blusinha, deixa eu ver aqui na Shopee. Ah, quero um eletrodoméstico, deixa eu ver quanto que tá no Mercado Livre. Você vai entrar nessas plataformas de marketplace buscando fazer compras, certo? Mandem coraçõezinhos para eu saber que vocês estão aqui comigo acompanhando meu raciocínio. Quero saber se vocês estão acompanhando, tá? E aí você pega e entra na plataforma para comprar. Mas ninguém entra no Instagram para comprar. Ninguém acorda assim e fala assim: ai, deixa eu entrar aqui no Instagram para ver o que que eu vou comprar hoje. Ninguém faz isso, gente. O Instagram é uma rede de relacionamentos, é uma rede social, uma rede de relacionamentos. As pessoas entram aqui para se relacionar, para conhecer pessoas, para acompanhar influenciadores, para aprender um pouquinho com a fulana, com a ciclana, para ver o que o boy tá fazendo, o que que a amiguinha tá fazendo, postar um pouquinho da nossa vida. Resumindo, as pessoas estão aqui pela fofoca. Pela fofoca. A gente tá aqui pra fofoca. Todo mundo aqui é fifi. Eu quero saber o que tá acontecendo no mundo, na vida da artista X, na vida da amiguinha, na vida da. A gente entra aqui pra se relacionar. E aí vocês vêm pro Instagram querendo fazer venda sem se relacionar. Muitas tarólogas, eu digo tarólogas porque a grande maioria das pessoas que buscam os meus serviços são tarólogas e cartomantes, até mesmo pela ressonância. O meu carro-chefe sempre foi esse queridão aqui, inclusive a quem tá no fundo do deck, o imperador.
Sempre foi o tarô. Eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada pelo tarô, mas eu também sou terapeuta holística, eu também sou reikiana, eu também sou teta healer. Mas sempre foi o tarô, meu perfil sempre foi muito voltado para o tarô. Então, as pessoas se espelham, as cartomantes e astrologas se espelham muito em mim para alcançar os resultados que eu já alcancei até hoje, certo? E então, a maioria mas tem terapeuta quântica, terapeuta energética, tem astróloga, tem vários outros ramos ali na mentoria, tá? Mas elas vêm até mim e falam assim: ah, eu quero faturar ali meus R$ 10.000 por mês, mas eu não quero aparecer. Ah, tem como. Eu não gosto de produzir conteúdo. Eu acho chato, eu acho maçante produzir conteúdo. Olha, meu bem, se você não quer aparecer em uma rede social onde tudo se baseia em relacionamento, é melhor você procurar um emprego que você não precise aparecer. Eu sou até um pouco irônica, tá? Não é desmerecendo o trabalho de ninguém aqui, porque todo trabalho é digno, mas eu falo brincando, ah, você não quer aparecer? Trabalhar em um lugar aí que você precisa ficar atrás de um balcão, sei lá, fazendo alguma coisa manual, tá? Porque lá você não vai aparecer, vai trabalhar de afiliado, vender produtos dos outros, aí você não vai precisar aparecer. Tá? Vai fazer alguma coisa que você sabe que você não vai precisar aparecer. Vai para o CLT, vai, sei lá, trabalhar num administrativo, que aí você não vai precisar botar sua cara no mundo. Agora, se você quer vender seus serviços holísticos aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, qualquer plataforma, o relacionamento é a base, você precisa aparecer. Você precisa, por quê? Porque as pessoas compram de nós por conexão. As meninas da mentoria estão aqui, maravilhosas. A Vitória, melhor mentora, a Andréia, essa mentoria mudou meu jeito de pensar. Muda, por quê? Porque quando a gente vem aqui, a gente vê uma galera ganhando dinheiro. Ai, nossa, a gente ficando milionário no Instagram. Agora eu quero que você me mostre uma pessoa que você sabe que ficou milionário aqui no Instagram sem aparecer. Claro que sem contar gestor de tráfego, tráfego. Hoje tá difícil, hein? Sem contar gestor de tráfego, essa galera dos bastidores, que eu sei que tem muita gente de bastidor que fica milionário, mas sempre tem um especialista na frente. Sempre tem o que a gente chama de especialista, de expert, não, especialista, que é a cara do negócio. Sempre tem, gente. E no nosso negócio, o especialista somos nós. Nós somos os especialistas. Então, se a gente não vier aqui botar a cara no sol, a gente não vai fazer venda. Ainda mais se tratando do universo holístico, as pessoas chegam até nós por energia, por ressonância. Você não vai se consultar com uma cartomante que você não gosta, que você não gosta da forma como ela conversa, das coisas que ela fala, do que ela acredita. Você não vai se consultar com ela, por melhor que ela seja. Você não vai fazer um acompanhamento terapêutico com uma terapeuta que não bate o teu santo com o dela. E como que a gente vai saber se aquela taróloga é a melhor taróloga para me atender? Como que a gente vai saber se aquela terapeuta é a melhor terapeuta? Como que a cliente vai saber se você é a melhor taróloga para atender ela? Como que a cliente vai saber se você é a melhor terapeuta holística para atender ela? Se ela conhecer um pouquinho mais de você. E para isso a gente precisa fazer o quê? Aparecer. Então, o primeiro passo para a gente fazer venda pelos stories é botar a cara do sol, minha filha. Aparecer. Criar relacionamento. Mostrar um pouquinho de quem você é. Não tô falando que vocês precisam virar blogueira, tipo Virgínia, e mostrar tudo que você faz, até a hora que você tá indo tomar banho. Não é sobre isso, porque eu também não faço isso. Mas você precisa mostrar um pouquinho de quem você é. Você precisa passar confiança para a pessoa. Você precisa passar segurança para a pessoa. A pessoa precisa chegar e falar: nossa, essa taróloga, essa terapeuta, ela sabe do que ela está falando. Ela não é uma perdida que está aqui caçando cliente à toa. Tá? Então, mostrar um pouquinho de quem é você. O que que você acredita? Qual que é a sua rotina? Tá? O que que você faz no seu dia a dia? Ah, mas minha rotina não é interessante. Gente, ninguém tem a não ser que você seja uma super blogueira, uma artista, ninguém tem uma rotina super interessante. A minha mesma é uma super básica, é acordar, fazer minhas meditações, fazer meu café da manhã, levar meu filho pra escola, treinar, me arrumar e sentar pra trabalhar. Que a grande maioria das pessoas fazem. Mostrar meu almoço, que é o almoço que eu tô buscando uma vida mais saudável. Isso, as pessoas gostam de ver isso, as pessoas gostam de repetição. Ah, mas eu vou postar, vai postar todo dia a mesma coisa, vai falar todo dia a mesma coisa. Não é isso que você quer vender? Tem que pensar o seguinte: nem todo mundo entra no Instagram todo dia, nem todo mundo.
E o algoritmo, ele é sacana com a gente, ele não entrega para ele entrega para na média ali, se você tiver um perfil bombadinho, um perfil bom que está entregando bem, ele entrega ali para uma média de 10, de 5 a 10% das pessoas que te seguem. Então pense, eu tenho 15 mil, 16 mil seguidores. Se o Instagram entregar meu conteúdo para 10%, ele vai entregar para 1.600 pessoas. E dessas 1.600 pessoas, nem todas elas vão ver o meu conteúdo todo dia. Então, eu falei semana passada. E eu vejo muita taróloga vindo no store da Expo em consulente. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui, até que eu entendi que eu tava fazendo era um tiro no pé. Vim, é porque vocês ficam me perguntando no direct. Cara, dê graças a Deus que a pessoa tá perguntando algo pra você no direct. Ela está te dando atenção. Ela está interessada em saber como funciona o seu trabalho e vocês ficam bravas. A pessoa fica aqui me perguntando no direct, vocês ficam me mandando mensagem no WhatsApp perguntando quanto que é o valor da consulta, pelo amor de Deus. Dê graças a Deus que a pessoa te procurou para saber como é que funciona o seu trabalho, para saber qual que é o valor da tua consulta. Eu vejo diariamente gente brava com isso. É porque tá atrapalhando, tem atendimento. Cara, terminou teu atendimento, vai lá e responde a pessoa. Então, o que vocês estão falhando em, em atender bem as pessoas? Então, a primeira coisa de fazer venda nos stories é aparecer, mostrar um pouquinho de você. Qual é a sua rotina? O que que você acredita? Como que funciona o seu trabalho? Mostrar um pouquinho de bastidor. História. Essas pessoas adoram ver o que está por trás daquele perfil. Porque no feed a gente se preocupa muito com perfeição. Tem que estar perfeito. O feed perfeito, a foto perfeita, o Reels perfeito. Aqui nos stories é o momento da gente olhar o que dá errado, a gente mostrar um pouquinho do que dá errado, da correria, da vida acontecendo, tá? Então, a primeira estratégia que você vai fazer é essa, humanizar teu story. Aparecer, conversar com a tua audiência, mostrar um pouquinho do que você está falando. Entre um assunto de trabalho, mostra uma outra coisa que não tem tanto a ver com o trabalho, para as pessoas se sentirem mais próximas de você. A proximidade vende, conexão vende. É muito raro eu vender mentoria para uma pessoa que acabou de chegar no meu perfil. É muito raro. Acontece, mas é muito raro. A maioria chega, começa a me seguir, me acompanha, vê meus stories, vê um pouquinho dos meus conteúdos e aí depois ela entra em contato comigo para querer saber como funciona a minha mentoria. Ninguém vai pagar 5.000 reais para uma mentora que ela não conhece, que ela não sabe do que ela está falando, não é mesmo? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é isso, botar a cara no sol, criar relacionamento e gerar conexão para a pessoa olhar e falar, cara, gostei dela, gosto do jeito dela, o que ela fala faz sentido para mim. Eu acredito que as estratégias que ela traz eu vou conseguir, vai fazer sentido para o meu propósito. Então eu vou falar com ela, quero saber mais sobre essa mentoria, como essa mentoria pode me ajudar ou como algum outro serviço dela pode me ajudar, tá? Então o primeiro passo é esse. Estão me acompanhando? Estamos na mesma página? Mandem foguinho aqui para eu saber que vocês estão me acompanhando. E podem comentar aí se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês fazem isso no negócio de vocês, se vocês respondem direct. Isso é muito importante. Vocês respondem direct? Vocês respondem comentário? Ou vocês deixam todo mundo no vácuo? Esses dias eu estava falando com uma mentorada minha, uma mentoria individual, e ela não estava fazendo o básico, que era responder direct. Eu não tô fazendo isso. Tem um monte de direct lá que eu não respondi. Então, você vai terminar essa mentoria comigo e a primeira coisa que você vai fazer é ir lá responder esses directs. Você vai conversar com as pessoas que estão dando atenção pra você. Comentário, você vai responder comentário, tá? Porque eu tenho pouca visualização. Porque eu tenho pouco comentário. Pensem que são pessoas. São pessoas. Não são números, que nem aqui na live agora. A gente está numa média de 5 a 10 pessoas. Imagina você falar assim, só tem 10 pessoas, vou sair. São 10 pessoas. São 10 pessoas que estão aqui para me ouvir, que pararam o que elas estão fazendo para vir me ouvir. É o mínimo que eu posso fazer, é respeitar a atenção e o tempo dessas pessoas que pararam para vir me ouvir. Seu post só teve 10 curtidas, são 10 pessoas que gostaram do seu trabalho. Só teve 3 comentários. Vai lá e responde as 3 pessoas que gostaram e comentaram no seu trabalho. Isso tem a ver com mentalidade, é alinhamento de expectativa e gratidão. A maioria de nós somos ingratas, porque a gente olha, a gente se compara com quem tá no topo, a gente se compara com aquele perfil que tem milhões de seguidores, que tem milhares de curtidas e comentários todos os dias. E ninguém começa assim, a gente começa pequenininho. E a gente tem que ter a humildade de saber que a gente começa pequenininho. E os primeiros stories que a gente vai fazer, ninguém vai ver, pouquíssimas pessoas vão ver, pouquíssimas pessoas vão interagir.
E aí, se a gente fala assim, ai, ninguém viu, vou fazer mais. Isso é um comportamento de criança mimada. Ai, não quero mais brincar. Não saiu do que eu queria, não quero mais brincar. Não é comportamento de empresária. Eu tô aqui para formar empresárias holísticas. Como a Andréia tá aqui, a Andréia esses dias conversando comigo, falou, você mudou a minha mentalidade, agora eu me enxergo como uma mulher de negócios, uma businesswoman, né? Antes ela não se via dessa forma. E muitas de vocês não prosperam, não avançam como tarólogas, terapeutas holísticas, porque não se veem como uma empresária. Não se veem como uma mulher de negócio, se veem. Sinceramente, eu não, nem sei como é que vocês se enxergam. Eu acho que vocês muitas vezes se enxergam como alguém que está implorando a atenção do cliente. É que não. Ah, o cliente não reconhece meu valor, mas você está reconhecendo o seu valor, meu bem? Você está reconhecendo o seu verdadeiro valor, você está reconhecendo tudo que você investiu, tempo, estudo, energia, porque muitas vezes, ah, beleza, eu tenho dom, eu peguei o baralho e saí lendo, mas e o desgaste energético que você tem para fazer essa leitura? Que a gente sabe que muitas vezes tem consulente que consome, ainda mais quem é dom, tá? Então você está honrando isso? Você tá entregando o seu melhor? Não adianta nada eu ficar lá, você vai aplicar o funil eremita, que o funil eremita é uma estratégia para fazer venda pelo direct. Você vai aplicar o funil eremita e você vai fazer um monte de venda. Não, se você não tiver com a sua mentalidade alinhada e se você não estiver fazendo isso, esse básico, que é aparecer, criar conexão, mostrar um pouquinho de quem você é, tá? E o segundo ponto, depois que você entendeu que você precisa aparecer, que você precisa falar um pouco com a sua audiência, que você precisa mostrar que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa direita, porque hoje em dia, gente, o que tem de charlatão nessa internet não tá escrito. Tem muito, muito charlatão. Vocês sabem. E muitos desses charlatões estão vendendo para as pessoas que precisam de ajuda porque você não quer se posicionar. Essas pessoas mal intencionadas dando golpe aí nas pessoas desesperadas por uma ajuda, por um auxílio espiritual, estão tomando golpes porque você não quer fazer a sua parte de levar o seu trabalho até quem precisa. Você que é uma terapeuta, uma cartomante séria, uma pessoa de índole. Se você não é uma pessoa séria de índole, você nem devia estar aqui, tá? Pode sair. Mas se você é, você não. Você tá deixando isso acontecer por quê? Porque você acredita que a espiritualidade muitas vezes vai trazer os clientes certos. E não, gente. A espiritualidade, até fiz um post hoje sobre isso, meu tarô sempre me orientou muito, mas chegou o um momento que ele me orientou a procurar ajuda. Falou, "Ah, você precisa de alguém para te orientar sobre como levar seu trabalho até mais pessoas. E muitas vezes a gente não reconhece que a gente precisa de uma ajuda. O Instagram, nós estamos aqui, vocês estão me vendo pelo Instagram ou pelo YouTube. Se eu quero trabalhar pelo Instagram, eu preciso entender como é que o Instagram funciona. Eu preciso entender como é que o algoritmo do Instagram funciona. Como é que o algoritmo o Instagram tem 4 algoritmos, não é um só. Cada tipo de conteúdo tem o seu próprio algoritmo. Story tem um, feed tem um, explorar tem outro e Reels tem outro. E você não faz menor. Eu não fazia a menor ideia disso. Quando eu descobri, fez assim, bum, minha cabeça explodiu. Falei, agora faz sentido muita coisa. E aí eu comecei a me alinhar com esses algoritmos e aí as coisas começaram a dar certo pra mim. Você acredita? Vocês acreditam nisso? Então, estudar, entender como é que funciona a plataforma, entender como que o marketing de redes sociais funciona, como que eu posso melhorar a minha comunicação para falar sobre o meu trabalho, porque venda nos stories não é postar tabela de preço. Já falei isso aqui para vocês. Não vai ser postando tabela de preço que você vai fazer venda. Ah, às vezes um gato pingado ou outro vai pegar o seu pacotinho mais baratinho ali porque ele achou barato. Mas você não vai fidelizar esse cliente. Você provavelmente não vai. Ou essa pessoa só vai vir te procurar quando ela tiver sem dinheiro. Quando ela realmente quiser um baratinho. Ah, mas você não consegue fazer por tanto? Ah, você não consegue me deixar pagar depois? Fala pra mim. Que coisa pior que a pessoa vir, ah, você não consegue me atender agora? É urgente. E aí ela fala, ah, posso te pagar tal dia? É urgente, mas ela não tem dinheiro pra te pagar agora. E aí você tonta vai lá, pensando, ah, é melhor ter pra receber depois. E aí ela não te paga muitas vezes, né? Então, para fazer venda nos stories, gente, você precisa estar com a sua mentalidade bem alinhada, aparecer, gerar conexão, entender que o Instagram é uma rede social, você precisa se relacionar, gerar conexão, responder as pessoas educadamente, tá? E aí, a grande estratégia que tem trazido muitos resultados para todas as pessoas no digital são as narrativas. Você vai criar narrativas. A gente chama de narrativa de venda, storytelling, como vocês preferirem, tá? Dominar
narrativa, dominar o storytelling vai fazer com que você conduza o seu cliente a querer se consultar com você, independente do preço que você cobra. Imagina que maravilha? A pessoa nem. Claro que muitas vão perguntar o preço para saber se está acessível ali, mas ela, mesmo que ela não possa pagar naquele momento, ela vai falar: eu vou juntar esse dinheiro, eu vou dar um jeito, vou pegar. Já aconteceu de pessoa pegar emprestado dinheiro para se consultar comigo. A pessoa pediu emprestado. Ai, peraí que eu vou. Ah, consegui um cartão emprestado. Ai, pedi aqui, eu consegui. Muitas pegam dinheiro emprestado para entrar na mentoria e não se arrependem, porque o resultado vem. Pede cartão do namorado, do pai, do marido, da tia e entra e o resultado vem. Por quê? Porque elas acreditam no trabalho delas. E eu também acredito no trabalho delas. E as estratégias que eu trago, se você aplica, não tem como dar errado. Não tem como. Se você aplica certinho, não tem como dar errado. Claro que muitas pessoas não conseguem os resultados ali por questões pessoais, aí a vida dá uma viravolta, aí não consegue se dedicar como deveria, não tem o resultado. Mas se você pega as estratégias e realmente aplica, não tem como dar errado. E a melhor estratégia para vender no Story é gerar essa conexão, porque não adianta nada você aparecer do nada construindo uma narrativa. Ninguém vai comprar. A Larissa, resultado bem. A Larissa, gente, a Larissa, eu vou compartilhar um pouquinho da sua história aqui. Gente, eu sou apaixonada pela Larissa, pelo trabalho dela, ela é uma profissional maravilhosa. E quando ela me procurou, ela estava passando por um processo de mudança de casa. Sabe como é que é mudar de casa, né, gente? Sai despesa do buraco, assim. Ela estava mudando de casa e ela é super jovem, tem 22 aninhos, e ela se mantém sozinha, ela é independente. Já desde muito cedo, ela é uma mulher independente, ela se sustenta com o trabalho dela de trabalhos espirituais, cartomancia, baralho, e agora os cursos que nós estamos estruturando aí, logo, logo vai ter curso de magia. E ela falou: Olha, faço aqui 3 mil no mês, mas não tá dando. Eu quero aumentar, eu sei que eu posso aumentar. Mas como ela tava naquele furdunço todo de mudança e gasto, e tendo que comprar móveis, ela não tinha dinheiro para investir na mentoria e ela estava com medo de se comprometer com a parcela da mentoria, que era de R$ 500. Falei, ó, eu olhei pra ela e falei, não, cara, eu sei que você vai ter resultado, você vai ter resultado. Eu confio que você vai ter resultado. Vamos fazer assim, então, vou facilitar a sua entrada, vou parcelar em mais vezes, abrir uma exceção pra ela entrar com uma parcela mais baixa. E a Larissa agarrou a oportunidade, falou, vou. Foi com medo, mas foi, né, Larissa? Foi com medo, mas foi. Ela agarrou essa oportunidade. E ela fez, em 2 meses de mentoria, ela saiu desse faturamento aí que ela tava de 2,5, 3 na época, ela foi para 10. E ela vem mantendo esses 10. E mesmo em meses que ela não trabalhou porque ficou doente, mudou de casa de novo, ficou quase 15 dias sem trabalhar, ela manteve um faturamento bacana ali. Fiz o Pix da entrada com o único valor que eu tinha na conta. Ela só tinha R$ 300 na conta, gente. Ela fez o Pix, ficou zerada, acreditou, falou: não, eu vou fazer. Fez. Agora ela é imperatriz. Deu tudo certo. O que é ser uma imperatriz? Ela terminou o ciclo de 6 meses dela e ela renovou o individual. O individual hoje custa 7 mil. Então, antes ela não tinha 3 mil para me dar. Ela não tinha R$ 3.000 para me dar numa mentoria em grupo. Mas eu falei, eu acredito em você, eu acredito na sua potência, no que você tem para desenvolver. E eu facilitei o pagamento para ela. E ela pagou com facilidade aquele valor, que na época a mentoria era 3, né? Ela pagou com facilidade aquele valor e ela chegou e falou: quero dar o próximo passo. Ela veio para a Imperatriz, que é 7 mil, e ela pagou assim: ó, ela não tem medo de não pagar. Ela sabe que ela dá conta, né? E então, muitas de vocês, eu sei que estão na mesma situação. Sabem que o trabalho de vocês é maravilhoso, que vocês sabem que vocês transformam, que o trabalho de vocês transforma a vida das pessoas, leva resultado, mas vocês não conseguem, não sabem como, não sabem o caminho. Aí vocês fazem do jeito que vocês sabem e não tem resultado, aí vocês desanimam. E eu tô aqui para dizer para vocês que existe um caminho mais fácil, existe o caminho das pedras, aprender sobre marketing holístico, porque marketing digital nem sempre funciona para nós da forma como nos é ensinado. Tem que ter esse olhar holístico. E foi o que eu consegui trazer para vocês, esse olhar holístico, como falar da nossa transformação, tá? E aí a gente alinha a mentalidade, a gente alinha o posicionamento, o brand e a gente aplica os funis de venda holísticos.
para ter resultados como a Larissa, que saiu ali de um. Já tinha R$ 300 na conta e agora ela renovou uma mentoria de 7.000 com tranquilidade, sabendo que o resultado vai vir. E é isso que eu. Ai, chega a me arrepia falar disso, porque realmente me emociona saber que eu faço parte da transformação de mulheres incríveis, como a Larissa, como a Andrea, como a Vitória, que está aqui também, que tem trabalhos incríveis e que não sabem como levar isso até as pessoas. Tá? Então. E o Story, ele é uma das ferramentas que nós podemos usar. Uma das mais importantes, talvez, para gerar essa conexão. Para a pessoa olhar e falar, eu me conecto com essa pessoa, eu me conecto com o trabalho dela, eu quero ser atendida por ela. E aí a gente saber como fazer boas narrativas, que é você contar, ter a habilidade de contar histórias, seja as suas histórias, seja as histórias dos seus clientes, seja fazer conexão com histórias que estão acontecendo ali, você desenrolar, porque nós, seres humanos, nós adoramos histórias. Na ancestralidade, tudo era passado através de histórias. Os avós contavam as histórias para os netinhos. Muitas tribos têm esse costume oral de boca ao ouvido, que a gente fala. E a gente adora uma fofoca, a gente adora falar, vou te contar uma fofoca, vou te contar um negócio aqui. A gente falou, pá, peraí, você viu o que a fulana fez? Não, não vem, conta a história da fulana. Nós adoramos filmes, nós adoramos séries, nós adoramos filmes e séries com boas histórias, com boas narrativas. Quantas vezes fala assim, já fui ver um filme, a história era muito boa, mas o filme foi ruim. Eu já vi vários. Você fala, nossa, tinha tudo para ser um excelente filme, uma excelente série, mas a história era ruim. Por quê? Porque a narrativa era ruim. Então, saber construir uma boa narrativa, saber como contar a história é primordial, tá? Então, depois que você colocou na sua cabecinha e começou a colocar em prática que você precisa gerar conexão com a sua audiência, aparecer, botar a cara no sol, mostrar um pouquinho do seu dia a dia, mostrar um pouquinho dos seus bastidores, falar o que você acredita, você vai aprender a construir boas narrativas. Tá? E uma boa narrativa é composta por 4 passos. O primeiro passo é o gancho. Você precisa fazer uma conexão com algo que faça sentido, uma conexão com algo do seu dia a dia, com algo que aconteceu, ou com a história de alguém. Puxa o gancho, inicia, chama a atenção das pessoas, tá? Segundo passo, você vai fazer o desenvolvimento. Você vai começar a desenrolar. Chamou a atenção da pessoa, fez o gancho, chamou ela para ouvir a sua história. Desenvolve o que aconteceu ali. Depois, a gente vai para o passo 3, que é a transformação. Depois que aconteceu aquilo ali, o que mudou? Qual que é a moral da história? Qual que é a transformação? Tá? E, por fim, a gente finaliza a nossa narrativa com a famosa CTA, que é a chamada para ação, que é convidando a pessoa a tomar uma atitude. Tá? Então, uma boa narrativa é composta por gancho, desenvolvimento, transformação e o convite para ação. São esses 4 passos que eu ensino as minhas mentoradas a aplicar nas narrativas delas para venda nos stories e funciona muito bem. Funciona para mim, funciona para elas e vai funcionar para você também se você colocar em prática. Mas não adianta você aparecer do nada fazendo uma narrativa se você não tiver a atenção da sua audiência, se você não tiver uma conexão, tá? Então, olhem, vocês vão anotar na frente do espelho de vocês. Eu preciso gerar conexão com a minha audiência. Conexão vende e as pessoas não estão aqui para comprar, elas estão aqui para se relacionar. Então, eu preciso criar um relacionamento com as pessoas para que elas queiram comprar de mim, certo? Depois que você já percebeu que a sua audiência está engajada, que elas estão ali se conectando com você, aí você vem construindo narrativas, construindo o gancho, o desenvolvimento, a transformação e o convite para ação. Que é assim que as pessoas compram. Muitas vezes você não precisa nem colocar o preço, você só coloca pede para ela te chamar no direct, ou fala que tem poucas vagas que as pessoas mesmo te procuram para consumir aquilo, porque elas entenderam o caminho que elas vão. É a jornadinha do cliente. Você tem que construir a jornada do cliente na cabeça dele para ele entender. Tá? Tipo o que vocês estão falando aqui. André falou assim: eu procurei muitas para ser a minha mentora. Somente a fada me alinhou exatamente com a minha personalidade e a minha vida holística. A Andréia, ela não caiu aqui de paraquedas, ela fez pesquisa. A Andréia mora lá em Londres. E toda quarta-feira que tem mentoria, ela fica acordada até tarde da noite para participar da mentoria. Ela fica. E ela aplica as coisas assim com uma agilidade, sabe? Eu falo para ela fazer, ela vai lá e faz. Inclusive, seu depoimento tá guardado, viu, Déia? Tá guardado aqui que ela me mandou falando que ela falou: você acredita que o algoritmo tá gostando de mim? Quando ela me procurou, ela falou assim: eu tô desistindo, porque o meu perfil tá flopado, não tem curtida, não tem entrega, tô pensando em começar outro do zero.
Falei, calma, vamos primeiro tentar recuperar esse. E se não der, a gente pensa em um novo perfil. Porque às vezes não é o algoritmo que tá te sacaneando, e nem o seu perfil que tá na Shadowban, é o seu conteúdo que tá ruim mesmo. A gente tem que ter essa clareza. Às vezes o conteúdo tá ruim, a gente tem que saber melhorar, né? E aí, a gente começou a aplicar as estratégias. E esses dias, você acredita que o algoritmo tá gostando de mim? Que eu não estou impulsionando nada, não tem nenhum patrocinado e tá chegando cliente mesmo, tá chegando o seguidor mesmo assim, né, Andréia? Ela confirmando ali. Então, tá chegando seguidor, mesmo ela sem patrocinar nada, que ela era acostumada só a receber seguidor se ela impulsionasse, se ela pagasse. Inclusive, muitas pessoas pensam, ah, se eu patrocinar, depois o Instagram não vai mais entregar o meu conteúdo orgânico, eu vou ter que pagar sempre. Gente, não é isso, tá? Inclusive, eu só recomendo que você patrocine se o seu orgânico estiver bom. Porque que acontece? Se você paga, o algoritmo mostra para mais pessoas. Se você não paga e o seu conteúdo tá ruim, ele não vai mostrar mesmo. Não vai. Então é uma questão bem lógica, assim, mas que muitas pessoas às vezes acabam acreditando porque elas percebem ali. Mas a Andrea começou a fazer os conteúdos a gente alinhou de novo a identidade visual dela, que a identidade visual dela estava infantilizando o perfil dela. O meu marido tá ali falando gasolina em carro ruim. Exatamente. Se você patrocinar um post, se o seu orgânico tá ruim, é colocar gasolina num carro. Não vai andar do jeito que você quer, né? O carro que tá com o motor ferrado lá, você vai colocar combustível premium nele, não vai adiantar. Então, o motor tem que estar funcionando organicamente bem, para daí você patrocinar e ele realmente melhorar, tá? Isso tudo aí eu ensino bem certinho dentro da mentoria. E a Andrea fez, a gente alinhou a identidade visual dela, porque a identidade visual dela infantilizava o perfil dela. E isso gerava um ruído de comunicação, porque ela não é uma mulher infantil, muito pelo contrário, a Andrea é uma mulher poderosa, uma businesswoman, né? Ela mora em Londres e tem toda uma postura de mais séria, mais firme. Ela não é aquela pessoa fofinha, ela é bem parecida comigo, inclusive, né, André? De mais firme, mais séria, que vai dar o cutucão que você precisa para acordar para a vida, e o perfil dela não estava alinhado. E aí a gente fez o rebrand ali, fez o teste de personalidade, alinhamos, ela refez o perfil dela. Andréia, põe seu arroba aqui para quem quiser te dar uma olhada no seu perfil depois, porque o perfil dela ficou maravilhoso. Ele é Andréia, tarot terapeuta. Sigam ela. O perfil dela ficou maravilhoso, ela constrói uns vídeos muito bonitos. E aí ela começou a fazer, construímos a narrativa de marca dela e ela começou a construir conteúdos para o feed e para os stories, narrativas nos stories. E as pessoas começaram a interagir com ela nos stories, começaram a conversar com ela nos stories. Certo? Ela começou a aparecer e ela, mesmo sendo um desafio para ela, ela falou para mim, não vai ser fácil, vai ser um desafio, mas ela foi, aceitou o desafio, começou a aparecer mais, começou a mostrar um pouquinho mais de rotina dela, da forma que dava. E ela começou a fazer as narrativas dentro dessa estrutura, tá? Dentro dessa estrutura que eu ensinei para você. Dentro da estrutura de gancho, desenvolvimento, transformação e convite para ação. E as pessoas começaram a interagir com ela e começaram a fazer venda. E ela começou a fazer venda pelos stories, tá? Então, guardem isso na memória de vocês. Vocês precisam gerar conexão, vocês precisam mostrar um pouquinho de bastidor, um pouquinho de como que é a rotina de vocês de vida, de trabalho e as crenças que vocês têm, o que que eu acredito, o que que eu defendo, e construir boas narrativas nos stories que não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. Olha lá, a Andréia passou a ter quase 3.000 views numa story. E ela não tem isso de seguidor, né, Andréia? Você não tem 3.000 na story ainda, né? Não, não, nos seguidores. Então, para vocês verem como o algoritmo passou a gostar da Andréia quando a Andréia começou a dançar a dança do algoritmo. Tá, então, entender como que funciona a nossa ferramenta de trabalho, que é o Instagram, porque o tarô a gente domina, as ferramentas holísticas a gente domina, mas saber como que funciona. Olha lá, ela não tem 3.000 seguidores ainda, ela teve 3.000 visualizações em um story, bem feito, tá? Então, saber como é que a nossa ferramenta funciona, como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor, como construir boas narrativas, como falar do nosso trabalho de uma forma que a pessoa vai entender, porque muitas vezes a gente faz ficar falando de ferramenta. Ah, é porque a carta do valete de espada significa lá, 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 lá. Sabe o que vai acontecer? Que você vai encher seu perfil de tarólogo, de gente querendo aprender tarô. Ah, porque o método de templo de Afrodite vai analisar a casa tal, tal, tal. Cara, ninguém quer saber que cacete de casa. A pessoa quer saber o que que aquela
que aquela leitura vai mudar na vida dela, o que aquela leitura vai resolver no sofrimento dela, no desejo dela, é focar na transformação, tá? Então, oi, Rafa, bem-vinda, Rafinha, querida. Então, saber fazer tudo, todo esse jogo que a gente fala, né? Mas não é um jogo, é realmente aprender. Se você quer participar de uma Olimpíada de Matemática, você tem que saber resolver as equações, não tem? Se você quer passar no vestibular na redação, você tem que saber a estrutura de uma redação, não tem? Então, se você quer fazer vendas pelo Instagram, você tem que saber como é que o Instagram funciona e como que é feito o marketing de conteúdo aqui para mídias sociais. Isso daí a gente não aprende organicamente, a gente tem que sentar a bunda e estudar e praticar. A Andréia não fez a primeira narrativa dela arrasando. As meninas não, nem eu fazia, a gente tem que praticar e a gente exercita, a gente pratica, tá? Tem algo, esses pilares precisam estar alinhados. A sua mentalidade, o seu posicionamento, o seu branding tem que estar alinhado com a sua mensagem, com a pessoa que você quer atingir e os funis certos para você vender, desde pacote de pergunta até cursos, mentorias, tá? Porque ficar postando tabelas de preço no store não vai vender. Agora, você gerar conexão com a sua audiência, saber despertar o desejo dela pelo seu serviço através de boas narrativas, vai. Espero que vocês tenham anotado aí. Gancho, desenvolvimento, transformação e convite para ação, tá? Se você gostou, se você se conectou, se fez sentido o que eu falei aqui, não deixa de comentar aqui. Eu quero na live, qualquer um dos meus stories ou qualquer um dos meus posts, que a Emiliane tem três vagas. Bom, não sei se ela ainda tem três, porque né, no decorrer da live pode ter preenchido, mas ela ainda tem três vagas essa semana para uma consultoria de aceleração gratuita. Nessa consultoria, ela vai fazer análise do que você precisa fazer. Ela vai falar: olha, fulana, você precisa melhorar aqui, alinhar sua identidade visual, você precisa melhorar alguns aspectos da sua bio para tornar o seu perfil mais atrativo. E aí ela vai analisar as estratégias que você está usando e quais os funis que você pode aplicar, quais as estratégias que você pode fazer ali para faturar de 5 a 10 mil reais ou mais por mês trabalhando como taróloga, terapeuta holística ou astróloga, tá? Não perca a oportunidade. A consultoria é gratuita, não tem nenhum custo. É sem compromisso, tá? E se fizer sentido pra gente, depois a gente vai fazer o convite para você se tornar uma holística e magnética, mas é sem compromisso, tá? Ela vai oferecer se fizer sentido para você e para ela. Combinado? Então, se inscrevam aí para participar. Respondendo eu quero, vocês vão receber um formulário, preenche o formulário e aguarda o nosso contato, tá bom? E eu adorei estar aqui com vocês, conversando, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Pretendo manter as lives, tá? Eu pretendo manter uma vez por semana. Vou tentar manter na quarta, esse horário que eu acho que fica bom, que já é um dia que eu tenho mentoria para dar, então já me programo para fazer esse conteúdo aqui com vocês. E aí a gente vai definindo os próximos temas juntos ali nos stories, não percam, tá bom? Gente, gratidão por todos vocês que passaram por aqui, que tiraram um tempinho do dia de vocês para me ouvir, para aprender um pouco mais também, tá? Não se esqueçam que tá rolando a Black Magnetic, então a oferta de mentoria que a Emiliana tem para fazer é com valor especial, tá? E a gente se vê ali logo mais nos stories. Um beijo, pessoal, ótima quarta.